Imagine ter 16 anos e ser entregue pelos próprios pais aos cuidados de uma mulher que ela parecia ser confiável. Agora, imagine que durante 3 meses essa adolescente ela fosse espancada, torturada e humilhada diariamente. Enquanto que dezenas de pessoas sabiam o que estava acontecendo e ninguém fez nada para impedir aquilo, para ajudar. O caso da Sylvia Likens, ele é considerado um dos crimes mais brutais dos Estados Unidos. Um caso tão cruel que depois de décadas ele ainda é estudado por psicólogos e também criminologistas para tentar entender assim como que tantas pessoas sabiam daquilo, participaram, assistiram e não interviram em nada. Esse é o difícil acreditar. E esse é o caso da Sylvia Likens. A Sylvia Mary Likens, ela nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Ela era filha de Lester e também de Elizabeth Likens. Eles eram um casal que trabalhavam em parques assim de diversões itinerantes. E aí, por conta dessa profissão, a família estava sempre viajando de uma cidade a outra. A situação financeira deles nunca foi assim muito boa. Os pais, eles tinham 5 filhos no total e frequentemente eles estavam procurando pessoas, né, para estarem cuidando dos filhos enquanto eles viajavam à procura de trabalho. E apesar de toda a dificuldade, todo mundo que conhecia a Sylvia dizia sempre as mesmas coisas, que ela era uma menina gentil, educada, também ela era muito tímida e ela gostava muito de ler e também de cantar. O sonho dela era terminar os estudos para tentar construir uma vida melhor. A sua irmã mais nova, a Jenny Likens, ela era a sua melhor amiga, as duas eram inseparáveis. A Jenny, há alguns anos antes, ela tinha sofrido um acidente que tinha dado um problema nas pernas dela, que deixou as pernas fracas. Então, frequentemente, ela estava mancando. Por conta disso, a Sylvia, ela sempre fazia questão de ajudar a Jenny em várias coisas. As duas, elas dividiam praticamente quase que todos os momentos juntas. E ninguém poderia imaginar que as duas seriam colocadas dentro de um cenário que em pouco tempo se transformaria em uma cena de horror. Então, quando foi em julho de 1965, os pais da Jenny, eles acabaram recebendo uma proposta de emprego para trabalhar em uma outra cidade. Era como acontecia com frequência, eles estavam sempre precisando viajar. Então, sem ter aonde deixar as filhas, eles acabaram perguntando para várias pessoas se tinha alguém que poderia cuidar das filhas deles, né, por algumas semanas. Foi então que acabou surgindo o nome da bruxa, da Gertrude, eu acho que é assim que se diz, Baniszewski. Ela tinha 37 anos, ela era mãe de 7 filhos e ela morava em Indianópolis. A mulher, ela acabou dizendo que ela cuidava, assim, das filhas deles, contanto que eles pagassem $20 semanais para que ela cuidasse das meninas. Para os pais da Sylvia e da Jenny, aquilo parecia ser uma boa ideia, porque a Gertrude até então ela parecia ser uma mulher experiente, já que ela tinha 7 filhos, né? Então os pais foram até lá, visitaram a casa, conversaram com ela, combinaram o pagamento. E a partir daí eles seguiram viagem, acreditando que as filhas, elas estariam seguras. E essa foi uma decisão que os perseguiria para o resto das vidas deles. Na casa da Gertrude, por fora, parecia mais simplesmente uma casa simples de um bairro, mas por dentro a realidade era outra, era extremamente diferente, eles viviam em extrema dificuldade financeira, a casa era muito pequena, também era pouco limpa, super lotada, havia pouco alimento ali e o ambiente era marcado por diversas discussões. Ela sofria de diversos problemas de saúde, ela também tinha dores crônicas, também dependia de muitos medicamentos e ela passava a maior parte do tempo fumando. Além disso, ela era extremamente instável emocionalmente. Os próprios filhos, eles já estavam acostumados com esse tipo de temperamento dela, né, de explosões repentinas, assim, de raiva. Mesmo assim, nos primeiros dias, né, a Sylvia e a Jenny, elas foram tratadas de uma forma relativamente normal. As meninas, elas ajudavam na limpeza, também pegaram uma certa amizade, conversavam com os filhos da Gertrude, frequentavam a escola, nada parecia indicar o que estaria para acontecer logo assim em breve, mas bastou um pequeno atraso para que tudo aquilo mudasse. Na segunda semana, o pagamento enviado pelos pais acabou atrasando alguns dias. Não era uma quantia alta, só que a Gertrude, ela acabou ficando furiosa. Quando o dinheiro finalmente chegou, ela resolveu que ela ia descontar toda a sua raiva nas adolescentes. Ela fez o quê? Então ela pegou um pedaço de madeira, chamou a Sylvia e a Jenny e castigou as duas com aquele pedaço de madeira.
e disse assim para elas que aquilo serviria de lição para que o pagamento nunca mais atrasasse, como se aquilo tivesse sido culpa delas, né? As meninas, elas ficaram assustadas, mas elas acreditavam que aquilo seria um episódio isolado, e na verdade não foi, porque aquilo na verdade seria apenas o começo. Curiosamente, a Jenny, ela deixou de ser agredida assim diariamente, e toda a raiva que a Gertrude tinha, ela começou a descontar tudo na Sylvia. Com o passar dos dias, a mulher, ela começou a inventar acusações. Ela falava que a Sylvia, ela era mentirosa, que a Sylvia era mal educada, que ela influenciava negativamente seus filhos e que ela tinha comportamentos assim que eram imorais. Só que nada daquilo era verdade. Só que aos poucos, a Gertrude, ela foi criando uma imagem da Sylvia como se ela fosse a causa de todos os problemas que ela tinha. Era a forma clássica de arrumar um bode expiatório. Sempre que algo dava errado, ela acreditava que a culpa era da Sylvia. Se uma criança brigava, a culpa era da Sylvia. Se alguém respondia para a mãe, a culpa também era da Sylvia. E cada acusação servia como uma desculpa para uma outra sessão de espancamento. Então, com o passar das semanas, a Sylvia, ela passou a ser proibida de fazer atividades assim comuns, por exemplo, como conversar com as pessoas assim livremente. Ela também passou a receber menos comida e ela também era impedida de sair de casa. E frequentemente ela era obrigada a ficar de pé durante horas. A Gertrude também começou a espalhar mentiras para os vizinhos, para os amigos, para os conhecidos. Ela dizia que a Sylvia, ela era uma adolescente muito problemática, que ela inventava histórias e que ela precisava ser disciplinada. E todas essas mentiras acabaram fazendo com que as pessoas pensassem que todos aqueles hematomas que a Sylvia tinha eram por questão do comportamento dela própria. Na verdade, a Sylvia estava sendo destruída física e emocionalmente. Mesmo assim, ainda ela tentava proteger a irmã. Sempre que ela podia, ela pedia para Jenny que era para Jenny não responder às provocações da Gertrude, para não discutir, também para tentar não chamar atenção. Ela acreditava que se as duas ficassem quietas e não respondessem, todo aquele tormento acabaria logo. Só que a situação, ela só foi piorando cada vez mais. Então, com o tempo, aconteceu algo que era ainda mais perturbador. A Gertrude, ela não se limitou simplesmente a ficar agredindo a Sylvia. Ela começou a mandar os seus filhos e até os adolescentes da vizinhança para entrarem dentro da casa e agredirem a menina. Inicialmente eram tapas, empurrões, insultos, depois começaram a vir chutes, socos, e as humilhações, elas eram cada vez mais cruéis. A violência, ela passou a ser tratada como uma espécie de brincadeira dentro daquela casa. Alguns jovens, eles apareciam apenas para assistir. Outros apareciam para participar. Enquanto isso, a Sylvia, ela estava cada vez mais fraca e cada dia que passava era pior que o outro. E o pior de tudo é que ninguém parecia estar disposto a ajudá-la. Nos dias que se seguiram, a situação da Sylvia, ela deixou de ser uma simples sequência de espancamento. A violência, ela passou a fazer parte da rotina daquela casa. A Gertrude parecia sentir prazer em conseguir controlar a vida daquela adolescente. Qualquer atitude, ela era usada como uma forma de punição. Se a Sylvia falava, ela era castigada. Se ela permanecesse em silêncio, ela era castigada também. Se ela chorava, ela apanhava porque ela estava chorando. Se ela tentava esconder a dor, ela apanhava porque ela estava fingindo. Pouco a pouco, ela percebeu que não havia maneira de escapar dali. Um outro método utilizado pela Sylvia de tortura era não permitir que a Sylvia ela comesse por um longo período de tempo. Enquanto os demais adolescentes eles faziam suas refeições, a Sylvia ela era obrigada a ficar só olhando e ela não podia comer. Quando ela recebia algo para comer, normalmente eram porções assim bem pequenas. Em alguns momentos, segundo alguns relatos, tinha horas que ela implorava por um simples pedaço de pão. A desnutrição então começou a ficar evidente, o seu rosto assim perdeu o brilho, ela emagreceu bem rapidamente, ela mal conseguia parar de pé. E mesmo assim, as agressões elas continuavam. E aí as agressões físicas elas vieram acompanhadas de humilhações também, porque a Gertrude ela assim insultava a Sylvia o tempo todo, dizendo que ela não valia nada, que ninguém sentia sua falta, que seus próprios pais haviam a abandonado. Essas palavras elas tinham um objetivo claro: destruir totalmente a sua autoestima. A adolescente começou realmente a acreditar que talvez ninguém fosse ajudá-la, ninguém fosse lembrar dela ali. Enquanto isso, a Jenny ela assistia a tudo aquilo e sem poder reagir,
por causa da limitação física e também do medo de que eles fizessem a mesma coisa com ela. Ela praticamente não tinha condições de enfrentar a Gertrude. Mais tarde, ela viria a dizer que passar aqueles dias ali foi como se ela tivesse visto a irmã dela desaparecer aos poucos diante dos olhos dela. E um dos aspectos mais chocantes desse caso foi saber que a Gertrude, ela não agia sozinha. Os seus filhos, eles passaram a obedecer às suas ordens praticamente sem nem questionar. E como eu disse, alguns adolescentes ali da região, eles também passaram a frequentar a casa para fazer as mesmas coisas. E ao invés de denunciar aquilo que estava acontecendo, eles preferiam o quê? Fazer parte dos maus tratos, fazer a mesma coisa com a Sylvia. Os investigadores depois eles acabaram concluindo que aqueles adolescentes eles faziam aquilo porque eles viam na Gertrude como uma espécie de autoridade. Isso, obviamente, não diminuiu a responsabilidade de quem participou daquela monstruosidade. Só que ajuda a explicar por que toda aquela violência ela acabou se tornando coletiva. A cada dia que passava, mais pessoas sabiam do que estava acontecendo, entrava lá, assistia ou participava, e mesmo assim ninguém fazia nada. As semanas então foram passando, as marcas pelo corpo foram se tornando visíveis. A Sylvia, ela tinha hematomas por todo lado do corpo, por todo lugar, e ela estava assim extremamente magra. Ela sentia dores constantes, ela tinha muita dificuldade para andar. E mesmo assim ela continuava sendo obrigada a realizar tarefas domésticas. E aí quando ela não conseguia acompanhar, o serviço por conta de todas aquelas agressões que ela vinha fazendo com ela e o cansaço, aí ela recebia novas agressões por não conseguir fazer as tarefas dela. Era um ciclo assim interminável. Quanto mais ela ficava debilitada, mais ela era punida por estar debilitada. Então, quando foi em determinado momento, a Sylvia ela conseguiu a oportunidade de conversar com alguém que estava fora da casa. Aí ela tentou demonstrar que ela precisava de ajuda. Infelizmente, esse pedido não ajudou ela a tirar ela dali, E esse é um dos pontos mais debatidos desse caso até então. Porque diversas pessoas perceberam que havia alguma coisa errada. Diversas pessoas viram que ela tinha muitos machucados. Outras pessoas também ouviam comentários a esse respeito. Só que nenhuma denúncia foi feita assim a tempo de salvá-la. E esse silêncio coletivo continua sendo um dos aspectos assim mais perturbadores dessa história. Então, quando foi nas últimas semanas de vida da Sylvia, a violência ela acabou se tornando assim extrema, porque ela já não conseguia mais caminhar. Ela passava grande parte do tempo trancada dentro do porão ou deitada em um colchão que tinha lá. Mesmo completamente debilitada, ela continuava sendo espancada lá no porão. A Gertrude, ela parecia determinada a exercer o domínio total sobre aquela adolescente. Cada dia que passava trazia uma nova forma de sofrimento. Os investigadores, depois eles afirmaram que a Sylvia ela possuía dezenas de lesões espalhadas pelo corpo, compatíveis com agressões repetidas durante um longo período de tempo. Então, quando foi no dia 26 de outubro de 1965, a Sylvia, ela já estava assim em estado gravíssimo. Ela respirava com muita dificuldade e ela mal conseguia falar. Seu corpo ele estava extremamente enfraquecido. Naquele dia, Gertrude ela percebeu que a situação ela havia saído completamente fora do controle. E ela tentou fazer com que, como se a adolescente ela simplesmente tivesse passado mal. Uma ambulância então ela foi chamada. E quando os socorristas eles chegaram, eles perceberam que a Sylvia ela já estava inconsciente. Pouco tempo depois, ela foi declarada morta. Ela naquela época tinha apenas 16 anos. Quando a polícia então entrou lá naquela residência e deu uma olhada, eles perceberam que aquilo não se tratava de uma simples causa de morte assim natural, porque o corpo ele apresentava um número bem grande assim de ferimentos. Haviam hematomas que eram antigos, também hematomas recentes, o que dava a entender que durante semanas ela havia sofrendo assim agressões, Os investigadores então eles acabaram concluindo que a Sylvia ela havia sofrido por um longo período de tempo uma tortura. Enquanto os policiais eles ainda estavam investigando a casa, a Jenny ela conseguiu forças para chegar próximo de um policial para tentar conversar com um deles. Então, temendo que a Gertrude pudesse ouvir o que ela dissesse, ela chegou bem perto de um deles e falou assim, bem baixo, algo que acabou mudando completamente o rumo dessa investigação toda. Ela disse assim, me tira daqui que eu conto tudo. Naquele instante, os policiais eles entenderam que havia algo muito maior, algo escondido por trás daquela morte. Assim, então, que a Jenny ela foi levada para um lugar seguro, ela começou a contar tudo o que havia acontecido. Durante os quase 3 meses que elas ficaram na casa daquela mulher, daquela bruxa chamada Gertrude. Os investigadores, eles ficaram perplexos,
No início era difícil de acreditar que uma adolescente ela pudesse ter sido submetida a tanto tempo, com tanta violência, e sem que ninguém tivesse impedido nada disso. Só que conforme vinham novas testemunhas e relatavam tudo que sabiam, toda essa história ela começou a se encaixar. Vizinhos, colegas de escola também tinham adolescentes que frequentavam a história. Conforme eles iam contando tudo que eles sabiam, então toda aquela história ela foi fazendo sentido. Mas aí o laudo da autópsia ele foi assim devastador. Os médicos legistas eles acabaram concluindo que a Sylvia ela possuía mais de 150 lesões no total, espalhados assim pelo corpo. E eles estavam em diversos estágios de cicatrização. E isso demonstrava que ela havia sido agredida durante muito tempo, por semanas. Além dos inúmeros ferimentos, que ela tinha pelo corpo, a causa da morte ela havia sido dada como uma hemorragia cerebral. Também choque traumático e uma desnutrição severa. Para os investigadores, aquilo não restava nenhuma dúvida. Tudo aquilo que havia acontecido não fazia parte de um momento de fúria. Era um caso de tortura sistemática mesmo. Poucos dias depois, então, a Gertrude, ela acabou sendo presa e ela não foi a única. Também foram presos alguns de seus filhos e também alguns adolescentes que faziam parte de toda aquela tortura. Ao todo, 7 pessoas elas acabaram sendo acusadas de terem participado de tudo aquilo. Durante os interrogatórios, muitos tentaram amenizar, a sua participação naquele show de horrores. Alguns diziam que eles apenas obedeciam às ordens da Gertrude. Outros, eles alegaram que eles acreditavam que a Sylvia ela realmente merecia todos aqueles castigos. Só que nenhuma dessas justificativas acabou convencendo os investigadores. O julgamento, então, acabou começando no ano de 1966 e se tornou um dos mais comentados do estado de Indiana. Todos os dias o tribunal ficava lotado e os jornalistas, eles acompanhavam cada detalhe. O país inteiro queria entender como que tantas pessoas participaram de tudo aquilo e por que eles fizeram todo esse horror com aquela menina. A irmã da Sylvia, Jane, ela também foi obrigada a reviver tudo aquilo que ela tinha passado naquela casa. O seu depoimento acabou emocionando profundamente o júri. Ela acabou contando que a Sylvia, ela nunca reagia com violência. Mesmo sendo espancada assim constantemente, diariamente, ela sempre estava tentando proteger a irmã dela mais nova. Várias testemunhas então acabaram dizendo que a Gertrude, ela tinha um poder bem grande sobre os filhos, sobre os jovens. Só que a promotoria acabou deixando claro que aquilo não tirava a responsabilidade de quem tinha feito aquilo também, além, da Gertrude. Então, depois de semanas de julgamento, veio a decisão. A Gertrude ela foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau e condenada à prisão perpétua. Sua filha mais velha, a Paula, ela também foi condenada. 2 adolescentes que também participaram de tudo aquilo, eles também receberam uma pena por homicídio. Outros envolvidos também acabaram recebendo algumas penas menores, mas também receberam. Na época, muitas pessoas até acharam que a pena de algumas pessoas tinha sido branda demais para aquilo que tudo que tinha acontecido. Então, décadas mais tarde, esse caso ele acabou voltando aos noticiários. Isso porque a Gertrude ela acabou tendo a pena dela reduzida. Após ela cumprir cerca de 20 anos de prisão, ela teve a liberdade condicional dela. Isso foi em 1985. E essa decisão acabou gerando uma enorme revolta. Os familiares da Sylvia, os investigadores, parte da população achava que essa mulher ela não era uma pessoa que ela poderia viver entre as pessoas, entre a população. Então, depois que ela deixou a prisão, a Gertrude ela chegou a mudar de nome e ela foi viver em outro estado no anonimato. Quando foi em 1990, aos 61 anos, ela acabou falecendo de câncer no pulmão. Já a Paula, ela também foi libertada, anos depois mudou de identidade e começou a viver também no anonimato, longe da imprensa. Até hoje, muitas pessoas criticam que eles tiveram penas brandas demais e depois de tudo isso conseguiram reconstruir as suas vidas, enquanto que a Sylvia já não poderia nunca mais fazer isso, A morte da Sylvia Likens acabou provocando uma enorme discussão nos Estados Unidos, porque esse caso ele passou a ser estudado em algumas faculdades, como por exemplo de psicologia, direito, criminologia, que os especialistas eles ficavam tentando entender uma pergunta que era difícil: como que tantas pessoas participaram, assistiam ou sabiam desse caso e ninguém nunca fez nada para impedir. Diversos estudiosos apontam que esse caso é um fenômeno que se refere a um caso de uma obediência à autoridade. É aquele chamado efeito espectador. É quando as pessoas elas deixam de agir porque acreditam que outra pessoa vai fazer alguma coisa. Mas nada disso justifica o que realmente aconteceu. E aí tem um detalhe bem triste também nessa história, porque durante anos a Jenny, a irmã mais nova da Sylvia, ela carregou uma culpa porque ela acreditava que ela poderia ter tentado salvar a irmã, mas ela acredita que ela
não fez ou não conseguiu fazer. No entanto, familiares, investigadores, amigos sempre tentaram deixar bem claro para ela que ela também era uma vítima e que, na verdade, ela foi uma pessoa que teve muita coragem, porque foi ela que teve a coragem de chegar na polícia e contar o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido. Porque sem o seu depoimento, é bem possível que jamais ninguém saberia do que realmente tinha acontecido. A Jenny, ela morreu em 2004, aos 54 anos. Só que a sua coragem, ela foi fundamental para que a Sylvia finalmente ela tivesse uma justiça. Essa história, ela nos lembra a importância da gente nunca ignorar sinais de abuso. Em muitos casos, uma simples denúncia, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Você acredita que as penas aplicadas aos envolvidos, elas foram justas? E qual outro caso real que você gostaria de ver aqui no canal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, que é para não perder os próximos casos. Até o próximo caso.